Capítulo 25. Chegou a hora. Gaio Júlio César era famoso por sua velocidade decisiva, a Celeritas Caesaris, mas fama ele obteve por recortar sumariamente a maior província de Roma, a Gália, em 3 simples partes. Mais famoso, acima de tudo, foi ele por seu brilhantismo como general que, após uma vitória caracteristicamente rápida, a Batalha de Zela, na Ásia Menor, ele fez a um amigo o comentário imortal: Vini vidi vici, vi venci. Mais tarde foi dito que ele lutou mais de 50 batalhas vitoriosas e matou mais de 1 milhão de inimigos. Não é necessário dizer que Júlio César jamais tornou-se o grande César por ser um Tomé duvidoso ou um Hamlet hesitante. Mas numa certa noite fria de janeiro, no ano 49 a.C., quando ele tinha 51 anos, César teve uma parada. Nenhuma de suas qualidades inquestionáveis pareciam ter valor. Ou melhor, elas jogavam um forte alívio sobre a decisão gigantesca que enfrentava. Aos seus pés jorravam as escuras águas de um rio estreito, inchado pelas fortes chuvas. Esse rio marcava o limite sul da província da Gália Cisalpina, sobre a qual ele tinha autoridade como governador. No outro lado estava a Itália propriamente dita, onde a autoridade de Roma e do Senado romano reinavam supremos. Será que César deveria atravessar o rio com poucos amigos, mas nenhum soldado, e assim entregar seu comando e continuar até Roma para levar suas queixas como cidadão comum? Ou deveria ele atravessar com seus legionários, desafiando a autoridade do Senado, e marchar sobre Roma como ato de desobediência e guerra civil? Deixar de atravessar, disse aos amigos, me trará o infortúnio, mas atravessar levará o infortúnio a todos os homens. Desde 1º de janeiro daquele ano, os cônsules em Roma tinham feito tudo para remover Júlio César da governadoria, passando até mesmo decreto extremo, igual a um estado de emergência. Após 10 anos, o termo de governador de César havia expirado, e eles esperavam que agora ele entrasse em Roma e se candidatasse a procônsul. Uma vez naquela posição, ele estaria além do poder de mando deles, e eles assim estavam ansiosos por impedir suas ambições, processando-o por quebras da Constituição quando ele fora cônsul 10 anos antes. A questão entre César e o Senado era pessoal, mas ia muito mais longe. Por trás do poder e da proeminência da velha república estava o Senado, um corpo extraordinário de pais, patres, que eram voz e vontade e braço executivo da própria Roma. Mas com o passar do tempo, os problemas da república tinham aumentado, especialmente os sociais, causados pelo número crescente de pobres, os veteranos das guerras de Roma, e o influxo de pessoas vindas de todo lado do império em expansão. Em suma, o Senado estava sem saída. Não podia mais vencer os desafios de governar o Império Mundial em expansão, mas não era suficientemente flexível para reformar a si mesmo e não gostava dos líderes militares que ameaçavam tomar a reforma e o poder supremo nas próprias mãos. Júlio César era o último maior desses grandes heróis militares e, assim, uma grande ameaça à autoridade do Senado. Capturado por piratas quando contava 26 anos, César recusou sua oferta de resgatá-lo por 20 talentos, dizendo que valia no mínimo 50. Aos 30 anos, quando estava em Cádiz, Espanha, encontrou o monumento de Alexandre Magno no Templo de Hércules. Suetônio relata que César foi tomado de emoção ao pensar que ainda não havia alcançado nada de surpreendente quando, com sua idade, Alexandre já conquistara o mundo.
Certamente, até o tempo em que César estava diante daquele pequeno rio, ele já destacara seu nome como conquistador. Sem ordens e sem permissão, ele tivera sucesso numa conquista maior que qualquer general romano antes dele. O número de suas legiões crescera de 4 a 10 e o mundo estava a seus pés. Cícero escreveu que César foi favorecido por um bom vento que o seguia. Plutarco reportava que na noite antes de parar em frente ao rio, César sonhara em estuprar sua mãe, a mãe supostamente representando a terra sujeitada diante dele. Talvez, então, só pudesse haver um resultado do pensamento de César à beira do rio. Mas, por um instante, ele parou numa autêntica indecisão. Por algum tempo, reportou um amigo. César ficou em silêncio, perdido nos próprios pensamentos. Então, reviu em voz alta as consequências do que estava diante deles. Numa escala, havia o infortúnio universal que resultaria de uma guerra civil. Na outra, o seu próprio infortúnio, o desprezo e os maus-tratos que sofrera ao lidar com o Senado. Finalmente, dizem os relatos, César levantou-se, anunciando o veredito de jogador que o dado tem de ser lançado. Deu as ordens para atravessar o rio, o Rubicão, e conduziu seus soldados até a cidade mais próxima antes da madrugada. Com efeito, ele declarou guerra ao Senado. 5 anos, muitas batalhas e um rio de sangue mais tarde, Júlio César cavalgava o mundo como um colosso. Não muito depois, ele pagaria sua ousadia com o próprio sangue, morrendo numa chuvarada de lances de adaga de seu amigo Marcus Brutus. Mas a velha república fora posta de joelhos e a Roma imperial dos Césares estava prestes a nascer à sua imagem. Antes disso, em 63 a.C., Cícero havia declarado que não havia limites sobre a terra para o domínio romano, e os únicos limites eram determinados pelo céu. Escreve ele sobre o ato de Júlio César que causou a guerra civil. A essa causa nada falta, exceto uma causa. Júlio César era simplesmente sua própria causa. Se os auspícios do céu fossem também necessários para assegurar o público geral, ele os ajudaria por sua própria ousadia e força decisiva. Tributos subsequentes a Júlio César foram elogiosos. O primeiro imperador, o segundo homem mais influente que já viveu, o braço executivo do espírito do mundo, Hegel. Talvez o mais bem dotado dos mortais, Jacob Burckhardt. Você deve escrever sobre a morte de César de modo mais grandioso, maior que a de Voltaire, disse Napoleão a Goethe, provavelmente pensando também em si mesmo. Poderá ser a maior obra de sua vida. Conquanto a posição de Júlio César, em geral, tem sido alta e permanecido alta, minha preocupação aqui não está na sua grandeza ou seu gênio, mas com seu senso de tempo certo, que era parte-chave de suas realizações. Suas palavras de jogador, o dado deverá ser lançado, hoje fazem parte das tomadas de decisão. Seu ato, atravessar o Rubicão, hoje simboliza qualquer decisão de impacto marcante. E as linhas igualmente famosas de Shakespeare pelo assassino de César, Marcus Brutus, se aplicam também a César e descrevem o lugar vital do tempo certo no destino humano. Há uma maré nos afazeres dos homens que, tomada na cheia, leva a fortuna. Ignorada, toda a viagem de sua vida permanece no raso e nas misérias. Sobre tal mar cheio, estamos agora a flutuar. Temos, portanto, de tomar a corrente quando esta nos serve, ou perderemos a ventura. A carreira extraordinária de Júlio César e o modo como ele agarrava o momento e tomava o destino nas próprias mãos, destaca mais um fator da verdade do chamado. O chamado é parte essencial do senso de tempo
caracteriza a vida bem-sucedida. O bom tempo de Deus. O extraordinário senso de tempo certo de Júlio César se encontra também em líderes modernos. Por exemplo, Benjamin Disraeli, primeiro-ministro, estadista e autor britânico, escreveu em seu diário, Espírito do Tempo: conhecê-lo e conhecer a mim mesmo é o segredo do sucesso. Semelhantemente, o conde von Bismarck, criador da Alemanha moderna, era implacável negociante de poder, mas reconhecia sua necessidade de estar sintonizado com as forças maiores do que ele. Gostava de dizer que a principal tarefa do estadista era escutar até que ouço o roçar do manto de Deus, então levantar para agarrar a barra de suas vestes. Winston Churchill teve semelhante senso de tempo certo. No seu caso, estava aliado a um senso como o de Leonardo da Vinci, de como a vida humana é curta e a imensidão de possíveis realizações humanas. Maldito tempo implacável! Exclamou certa vez a um amigo. Como é cruelmente curto o período dado por tudo que precisamos abarrotar dentro dele. O tempo era a chave ao senso de urgência e missão pessoal de Churchill, que escreveu: chance, fortuna, sorte, destino, fado, providência parecem-me apenas maneiras diferentes de expressar a mesma coisa, ou seja, que a contribuição de um homem à história de sua vida é dominada constantemente por um poder superior externo. Um senso de tempo certo não significa que alguém seja onipotente. Pelo contrário, o significado do tempo certo é que compensa com intuição aquilo que falta à pessoa em força bruta, como se vê constantemente nos melhores jogadores de beisebol, os melhores generais na guerra, os melhores líderes nos afazeres nacionais. Grandes líderes fazem diferença mesmo quando as forças e os obstáculos verdadeiramente nos desanimam em razão do encaixe entre eles e o momento em que vivem e agem. É óbvio que nem todo líder o é para toda hora. Alguns chegam cedo demais, a maioria continua até que seja tarde demais. Somente poucos têm esse senso de tempo, de momento certo, que é o segredo do sucesso. O senso do momento também não significa que a pessoa seja onisciente nem presciente, como insistia o general George Marshall, secretário de Estado dos Estados Unidos. Os líderes, em sua maior parte, tomam decisões em crônica obscuridade. Podemos ver perfeitamente uma coisa depois que ela aconteceu, mas na vida real, a capacidade de agir muitas vezes é maior quando é menor a claridade para enxergar. Em contraste, quando chega a hora em que tudo ficou claro como cristal, a liberdade de agir poderá ser fortemente restrita. Adolf Hitler, por exemplo, poderia ter sido facilmente impedido no começo de sua carreira. Não foi, até que só pode ser parado a um enorme custo que as pessoas sabiam, sem sombra de dúvida, porque ele tinha de ser parado a qualquer custo. É estranho que um senso de tempo certo seja mais difícil no mundo moderno em razão de nossa obsessão moderna com o tempo certo. Definimos-nos por nossas gerações, contamos o conflito entre as gerações como expectativa básica e, simultaneamente, celebramos o progresso e nos deliciamos da nostalgia por um passado perdido. O resultado é um encurtamento dramático da atenção histórica, a criação de novos agrupamentos de identidade e estilo e uma aceleração da mudança entre gerações, décadas e estilos. Um senso de tempo agora fica sujeito aos modismos e às frustrações do mercado, tanto quanto a moda de Paris e os novos modelos de automóveis de Detroit. Cabe aqui uma pitada de sal. Devemos lidar com todas as declarações a respeito de tempo com uma dose de cautela. Toda era se vê caindo na moral. A retórica de grandes sábios é pontilhada de declarações de marcante, grandes divisórias. A palavra crise é constante e é também clichê,
sob as condições da transformação moderna. Nem tudo que balança cai, e muitas grandes ondas do futuro provam ser apenas pequenas entradas. A maioria dos anunciados pontos de transformação quase não são registrados na balança da história, e são legião os perigos nas conversas sobre marcos de transformação. Pior ainda, o senso de tempo certo hoje se confunde com percepção de tendências, que em si, hoje em dia, é uma atividade bastante lucrativa. Pessoas que enxergam as tendências são as cartomantes do mundo moderno, contam nosso futuro e fazem o deles, como comentou jocosamente Churchill sobre os falsos profetas na política. A principal qualificação para o ofício político é a capacidade de prever o que vai acontecer amanhã, semana que vem, mês que vem e ano que vem, e ter a capacidade depois de explicar por que não aconteceu. Apesar de tudo isso, só um tolo ignoraria a importância do tempo certo. Fazer a coisa certa no momento propício multiplica incalculavelmente o seu efeito. Para seguidores de Cristo, o tempo não é apenas parte e parcela da vida e componente essencial para a compreensão da história debaixo de Deus. É também essencial para compreender alguém infinitamente maior que Júlio César, Jesus Cristo. Conceitos tais como dia, tempo, era, hora, momento e geração são essenciais para a compreensão de Jesus e do seu Evangelho. Não existe palavra hebraica para tempo cronológico abstrato. Em vez disso, a ênfase está na providência e no propósito do tempo e não em sua passagem, sobre o significado de um dia em vez da sucessão de dias, sobre a importância do momento em vez de como esse momento é medido, no tempo como sendo linear e com propósito, em vez da visão pagã de tempo como sendo cíclico. A noção que Shakespeare tinha de uma maré enchente ou maré cheia é bastante próxima à de plenitude dos tempos do Novo Testamento, e a frase cristã que veio depois de o bom tempo de Deus. A Bíblia contém muitos exemplos de tempo certo. Por exemplo, na celebração que faz o Antigo Testamento dos homens de Davi, que eram habilidosos em ler os sinais do tempo a fim de descobrir qual curso Israel deveria seguir. Contém também marcantes exemplos de tempo errado e momentos perdidos, como na mordaz tirada de Jeremias contra o rei Neco. Dê a Faraó do Egito o título de rei bombástico, o homem que perdeu seu momento. Sem dúvida alguma, a maior consciência bíblica de tempo certo se vê no próprio Jesus. 11 vezes em um único capítulo, Lucas 11, Jesus referiu-se à geração, 6 sendo esta geração. Cada vez ele destacou a responsabilidade de sua geração responder por todos os eventos cruciais que estavam acontecendo em seus dias. Quando Jesus chorou sobre Jerusalém porque faltou com seu caminho da paz e trouxe sobre si mesmo o sítio de Roma no ano 70 depois de Cristo, disse que foi porque não reconheceste o tempo da vinda de Deus sobre ti. Mas todos os exemplos bíblicos empalidecem ante a consciência de tempo que Jesus tinha quanto a seu próprio chamado. Muitos seguidores de Cristo procuram compreender a Jesus somente através de suas declarações. As declarações de Jesus são vitais, mas perdem muito de sua força se forem isoladas em vez de compreendidas através de seu senso de chamado. Jesus não caminhou através da Galileia como reivindicador. Seguindo seu chamado, Jesus fez e deixou implícitas declarações que abriram uma janela para o entendimento que tinha de si mesmo e jogava o marco último para a resposta humana. O senso de chamado de Jesus é especialmente importante num mundo abarrotado de retratos conflitantes dele. Anos recentes ofereceram-nos um Jesus grande professor e exemplo moral,
Jesus, o zeloso nacionalista e revolucionário judeu fracassado. Jesus, o profeta apocalíptico de olhos esbugalhados, anunciando o fim do mundo. Jesus, cínico pregador ambulante, o homem santo da Galileia. E até Jesus, um homem de família, divorciado e casado com 3 filhos. Céticos e inimigos da igreja fizeram pandemônio com essa confusão toda. Como aqueles que estão sinceramente buscando e crentes devem avaliar esses retratos imensamente diferentes que as pessoas fazem? Como sabemos que as versões mais amalucadas não são verdade em vez do que a igreja crê, que Jesus é Senhor e Deus? 4 princípios são úteis para resolver a confusão. Primeiro, os cristãos não pedem proteção ou favorecimento especial por sua fé. Ela tem de ser examinada e avaliada como qualquer outra. Segundo, a melhor maneira de investigá-la é examinar as evidências da história. O problema com os falsos evangelhos não é que nos ofendem, mas que são ficção. Terceiro, a maneira de examinar a história é por meio de uma dupla abordagem, trabalhando para a frente, a partir das expectativas do judaísmo, e trabalhando para trás, a partir das evidências dos evangelhos. Quarto, as conclusões que dizem responder à pergunta quem era Jesus devem lidar de maneira satisfatória com a evidência em volta de um trio de questões-chave. Como Jesus via a si mesmo? Por que Jesus morreu? O que explica o surgimento da igreja cristã? A primeira dessas questões-chaves, como Jesus entendia a si mesmo, é central para a resolução das outras duas. Emerge mais claramente na compreensão que Jesus tinha de seu chamado. Simplesmente não é verdade que um senso de propósito de vida seja algo unicamente moderno. Como João Batista, Paulo de Tarso e muitos líderes antigos, tais como Péricles, Sócrates, Cícero e César Augusto, Jesus de Nazaré foi inegavelmente motivado por um propósito antigo que embarcava toda a vida e seguido coerentemente por ele. Como João e Paulo, mas não os outros, Jesus via claramente seu propósito de vida como sendo um chamado de Deus, anunciado por ocasião de seu batismo e claramente documentado em todos os 4 evangelhos. Mas, diferente de qualquer outro antes ou depois dele, a consciência que Jesus tinha de seu chamado pelo Pai rompia todos os limites do pensamento humano. Primeiro, Jesus falou e agiu como profeta, anunciando o fim do exílio de Israel, a chegada do reino de Deus e catástrofes iminentes para todos que não seguem seu caminho da paz. Segundo, e mais chocante, Jesus falou e agiu como o Messias, representando Israel em si mesmo, um novo Israel em pessoa, em volta do qual o antigo Israel estava sendo perdoado, curado, redefinido e reconstituído. Terceiro, e ainda mais ofensivo para todos de sua geração, Jesus falou e agiu como se realmente encarnasse o Deus de Israel, Yahvé, descido em pessoa e em poder. Em Jesus, Deus veio. O rei de Israel voltou para seu povo. Jesus via a si mesmo como quem veio fazer por seu povo e por todo o mundo aquilo que as Escrituras ensinam que só Deus pode fazer e ser. Adorar a Jesus como Senhor e Deus é, portanto, natural e totalmente correto. Deus falou através dele, Deus agiu através dele, Deus falou e agiu como ele. Esse chamado maravilhoso de Jesus, que esmiuça quaisquer categorias humanas, está poderosamente presente em toda a sua vida. Foi vislumbrado quando era menino, confirmado e anunciado em seu batismo, nutrido através de suas orações e disciplina espiritual, testado em seu confronto com os poderes do mal, demonstrado em suas palavras e seus atos públicos, desempenhado em atos simbólicos,
como entrar em Jerusalém montado sobre um jumentinho, agonizado no Getsêmani, chegou a seu clímax em sua morte na cruz e foi vindicado em sua ressurreição dos mortos. Um senso de tempo era central ao senso de chamado de Jesus. Ainda não é chegada a minha hora, disse a sua mãe no casamento em Caná, quando ela tentou colocá-lo no palco prematuramente. Meu tempo ainda não chegou, ele disse aos irmãos, quando eles insistiam que ele firmasse seu reino prematuramente. É chegada a hora, orou ele ao Pai no jardim de Getsêmani, que era sua própria travessia do Rubicão a caminho da cruz. Claramente Jesus, que esperava de seus ouvintes que soubessem discernir os sinais dos tempos, mostrou que lia perfeitamente o seu próprio tempo. Mas o que dizer de nós? Como nós, simples seguidores de Cristo, podemos ser desmistificadores de nosso tempo, quando não temos o seu conhecimento nem seu poder e não podemos influenciar a história como César ou Bismarck? Há aqueles que ensinam que a obediência cristã é apenas ver o que Deus está fazendo e se unir a Ele. Mas será, na verdade, tão simples assim? Deus move de modo misterioso. O conselho para que esperemos até que o entendamos muitas vezes acaba sendo receita de passividade e paralisia. Há 4 temas no ensino de Jesus que estão muito ligados ao senso de tempo certo em nosso próprio chamado. Primeiro, o chamado é questão de dependência de Deus. Tem fé em Deus. Não temas, não andeis ansiosos. Vosso Pai Celeste sabe do que precisais. Nenhum exemplo de Jesus é mais claro, nenhuma exortação de Jesus é mais insistente do que a de que seus discípulos coloquem toda a nossa confiança sobre Deus, aqui como em qualquer outro lugar. Afinal, nosso tempo está em suas mãos. É aqui que outras expressões de tempo ficam aquém e as melhores intenções ainda falham. Nós, humanos, simplesmente não temos o conhecimento ou o poder de ficar afinados com o nosso tempo. O desejo de tempo certo em nossa vida é tão difícil quanto é natural. Mas para aqueles que são chamados, não depende tudo de nós. Não precisamos fugir da obscuridade crônica das decisões humanas. Nem precisamos reportar a descobridores de tendências ou pessoas que leem as mãos. Aquele cujo olho protege as andorinhas é confiável para o tempo de nossa vida se nossos olhos estiverem nele. Como o rei Josafá orou quando enfrentava terríveis inimigos. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão sobre ti. O tempo de Deus raramente é nosso tempo, mas muito melhor do que nós. Ele numera nossos dias e conhece nossos momentos, nossas horas. Nossa tarefa é confiar. Segundo, o chamado é questão de renunciar a métodos inadequados de atingir o tempo certo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Se tua mão direita te fizer tropeçar, corta-a fora. Se teu olho direito te fizer tropeçar, arranque-o. Não pode servir a Deus e a Mamon. O mesmo drástico repúdio de outros pontos de confiança se aplica também ao tempo certo no chamado. Existem, é claro, muitas formas de buscar tempo apropriado sem seguir a Cristo, sendo alguns exemplos a clarividência, falsas profecias, futurismo, relações públicas e marketing. Mas Jesus afiou esse contraste quando rejeitou o apelo insistente dos seus irmãos de se promover indo até Jerusalém. Ainda não chegou a minha hora, disse, acrescentando, mas o vosso tempo é sempre oportuno. Enquanto o caminho de Deus depende da iniciativa de Deus no tempo de Deus, nosso modo humano é promover a nós mesmos por qualquer meio, a qualquer hora.
achamos que temos de fazer isso. Depende de nós. O problema com o resultado não é que as promoções humanas e relações públicas não possam igualar em força a providência divina. Eles não igualam a providência no que diz respeito ao tempo certo. Numa época em que muitos cristãos confundem eloquência por profecia, precisamos escolher com cuidado as nossas autoridades e ser muito nítidos quanto ao que estamos deixando, como também a quem estamos nos dirigindo. Terceiro, ou chamada questão de estar pronto. Estai preparados, vigiai, lembrai da mulher de Ló. Quando vier o Filho do Homem, encontrará porventura fé na terra? Estai prontos a todo instante. Das suas histórias sobre as virgens sábias em Lucas, até suas referências aos dias de Noé e sua vinda como ladrão na noite, até a repreensão real dos discípulos que dormiam, Jesus repetidas vezes urgiu seus seguidores a estar alertas, esperando, vigiando, de prontidão. Quando Horácio, amigo de Hamlet, indagou se este estava evitando um duelo com Laerte porque temia a morte, Hamlet respondeu: nem um triz. Nós desafiamos os augúrios. A providência especial no cair de uma andorinha. Se for agora, não será depois. Se não será depois, será agora. Se não será agora, mas será. A prontidão é tudo. Prontidão, para seguidores de Cristo, é a obediência honrada no mais alto nível de responsividade. Como uma orquestra sinfônica bem ensaiada, perfeitamente afinada, com olhos de todos sobre a batuta do maestro, os seguidores de Jesus devem estar prontos para responder à mínima palavra ou ao mínimo sinal. O livro de Números descreve a responsividade de Israel à coluna de nuvem e fogo com uma lista reveladora de advérbios. Israel levantava acampamento e ia adiante ou parava, sempre que, no lugar onde, enquanto, tão logo que, somente quando. Deus dirigia. As palavras em si demonstram a prontidão de Israel em responder ao condutor da orquestra. Quarto, chamado é questão de resolução. Ninguém, depois de ter colocado a mão no arado e olhar para trás, é digno do reino de Deus. Pois qual dentre vós, quando quer construir uma torre, primeiro não senta e calcula o custo para ver se tem o bastante para completá-lo? De outra feita, quando tiver colocado o fundamento e não puder terminar a obra, todos que o observam o ridicularizam. Deus chama todos os homens e mulheres que sejam consagrados às tarefas de sua vida sem restrições, sem retiradas, sem lástimas, como o Cavaleiro da Fé, Søren Kierkegaard, que mencionamos antes. Os seguidores de Cristo têm fiado o significado, o resultado de suas vidas sobre a majestade real que os sagrou cavaleiros. Estão livres, portanto, para se libertar de seus próprios afazeres e centralizar suas vidas sobre as prioridades de sua missão. Em busca dessa missão, nenhuma coisa é insignificante demais que perturbe seu significado. Nenhuma tarefa é grande demais para apagar a coragem de seu chamado. Estão envolvidos no mundo, nos termos do mundo, contudo jamais se desviam de seu propósito, porque têm sempre um olho sobre os interesses e ideais invisíveis aos olhos dos demais. Tais são as pessoas que sempre serão encontradas dentro das trincheiras. São aquelas preparadas para um tempo como este. Pessoas conforme o próprio coração de Deus estão prontas para ler os sinais dos tempos e servir os propósitos divinos a esta geração. Você tenta marchar ao som de seu próprio tambor? Desvendar o mistério de sua própria vida
trazer seu próprio coral de profetas para interpretar os seus sinais? Ou vive com os olhos em Deus e a segurança de que o seu tempo está em suas mãos? Ouça Jesus de Nazaré, atenda o seu chamado.